Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, pela tua vida, pela minha vida aqui, pela tua vida aí que está ouvindo esse vídeo. Eu glorifico a Deus porque te trouxe neste lugar, para que assim possamos compartilhar a santa palavra de Deus e entrarmos em acordo, porque onde tem dois ou três na mesma concordância, o Espírito Santo de Deus se faz presente, não importa a distância, se eu te conheço, se você me conhece ou não me conhece, o que importa é a concordância, a comunhão, porque Deus, o nosso eterno Papai, Senhor Jeová Deus, Ele é fiel e justo para cumprir, concretizar com as promessas dEle, a qual Ele diz a nós que o Espírito Santo estaria conosco, né, se estivermos na mesma concordância. E dessa forma eu me alegro com esse nosso Criador, porque Ele nos fez semelhança dEle e também nos deixou o caminho que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o único que a gente pode usar o nome e chegar até o nosso eterno Papai, né? É o único intercessor, é o único caminho, a verdade e a vida, é o único que pode fazer algo por nós, é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E eu vejo assim o cuidado de Deus com todas as coisas, com cada um de nós, de forma assim exclusiva, né? Eu estava lendo hoje, estudando aqui a Bíblia, e Deus me sinalizou assim, chamando a atenção para uma orientação que está aqui na Bíblia. Vocês podem conferir aí, que está em Deuteronômio, no capítulo 16, no versículo 18, que diz assim, a recomendação aos juízes. Imagine, Deus se preocupa com cada um de nós, né? Porque o nosso Criador, Ele mais quer que nós acertemos o caminho, que nós entendemos o propósito e possamos assim caminhar conforme a palavra dele, para que ele se agrade de nós e o Espírito Santo esteja conosco. Então ele diz aqui aos juízes e oficiais, olha o que ele diz, assim como ele fala com juízes e oficiais, ele fala com qualquer um de nós, ele deixou a instrução para qualquer um de nós que somos, cada um de nós exercemos uma profissão, cada um de nós na sua autoridade, até na sua casa mesmo, você é uma autoridade. Se você é pai, se você é mãe, você é uma autoridade sobre os seus filhos. Né? Se vocês são avós, os senhores são avós, os avós de uma forma geral, vocês são autoridades dentro do seu lar, da sua família. Então, dessa forma, a gente entende que o nosso Deus, ele zela, ele cuida, né? Até pela nossa autoridade. Então, ele fala aqui no capítulo 16, no versículo 18, fala assim, recomendação aos juízes. Juízes e oficiais, porais em todas as tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dê entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Veja que o nosso Deus, ele pede, ele dá uma orientação para que os juízes e oficiais julguem o povo com juízo de justiça, gente. Porque tem muitas injustiças e o nosso Deus, ele quer que a gente faça as coisas de forma justa. E no versículo 19 segue dizendo, não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Então, muitas vezes, quando a gente exerce uma determinada profissão, muitas vezes somos tentados realmente pelos subornos, muitas vezes as amizades, por uma situação que, se a gente não tiver vigilante, leva a gente a fazer coisas que desagradam a Deus. Então, o nosso Criador, ele nos traz aqui uma revelação para que a gente julgue com juízo, com justiça, para que a gente faça as coisas de forma correta, como agrada a Ele, para que a gente não aceite suborno, para que a gente não aceite propostas indecentes, propostas que muitas vezes vai prejudicar aquele que está falando a verdade, aquele que trouxe a verdade.
E a gente sabe que realmente no momento em que a gente aceita essas propostas, a gente está totalmente desagradando a Deus, porque os olhos de Deus, ele vê em toda a terra. Por mais que estejamos em quatro paredes, por mais que estejamos em locais longe da visão do homem, né, naturalmente do ser humano, mas Deus, os olhos de Deus, a gente não consegue tirar dali daquele lugar. E os olhos de Deus, ele vê em todas as coisas para contemplar o bom e o mal, para trazer a resposta, para nos recompensar conforme as vossas obras. Então, cuidado com as propostas indecentes, cuidados com os subornos, cuidado com aquele conselho que vem de um amigo, às vezes até de uma pessoa que a gente tem uma consideração grande, que a gente tem uma amizade, assim, que muitas vezes é difícil dizer um não para aquele pedido, para aquela solicitação, mas a gente precisa lembrar que é melhor a gente desagradar o coração do homem, é melhor a gente dizer não para o homem sair da nossa presença, do que a gente dizer não para Deus, né? Desobedecer o mandamento de Deus e Deus retirar o Espírito Santo dele de nós, né, meus irmãos? Então vamos fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, porque de acordo a gente vai dar a resposta a cada um conforme o que foi feito, o que a pessoa realmente fez. Se aquela pessoa errou, ela vai ter a resposta, a consequência dela, mas também se ela fez a coisa correta, ela vai ter, né, a resposta correta. Então, os juízes que muitas vezes julgam, cuidado, porque um julgamento errado pode levar à morte de uma pessoa, à morte espiritual, à morte intelectual, né? Pode matar o ser humano. E ninguém gostaria de estar no lugar daquele que é injustiçado, né? E no versículo 20 segue dizendo: a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Então, quando a gente age com justiça, quando a gente age de forma correta, conforme o mandamento do nosso eterno Pai, Deus, ele traz para a gente uma herança da terra que ele promete, de tudo aquilo que ele nos prometeu, porque o nosso Deus, ele se agrada quando a gente agrada o coração dele. E isso é para as autoridades. A Bíblia está revelando aqui que é para os juízes e oficiais. Mas, meu irmão, a própria palavra de Deus aqui em Eclesiastes 12, 13, do 13 ao 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, seja bom que seja mal. Então, a ordem é para todos ouvintes, né? Porque a palavra de Deus hoje está em toda a terra. Veja que antigamente a gente não tinha tanto acesso nessa verdade, que é a palavra de Deus. Não poderia ser, antigamente, no século passado, né, nas décadas de 60, 70, muitas vezes não poderia pregar a palavra de Deus nas redes sociais. Muitos não entendiam, né, a palavra de Deus, não se liam a Bíblia como se lê hoje. Mas hoje a gente tem essa verdade de uma forma tão fácil, tão clara, né? Quando a gente pode escutar através de uma televisão, de um rádio, algum evangelista, algum homem e mulher de Deus que estão aí pelas ruas, pelos hospitais, em cada canto deste mundo tem um ungido do Senhor que lê a Bíblia, que pode te ajudar a entender melhor. E tem o próprio Espírito Santo, antes de todas as pessoas, o Espírito Santo, ele traz para a gente a revelação da palavra de Deus. Então guarda o mandamento, meu irmão, e obedece. Não distorça o mandamento de Deus, não desobedeça a Deus por conta de amizade, por conta de seus familiares. Muitas vezes a informação vem de uma forma errada,
A solicitação vem de maneira totalmente suja e desumana. Faça o bem, faça o que é correto aos olhos de Deus, porque você terá recompensa justa e viverás em paz, e julgará em paz, e exercerá sua profissão em paz, como deseja o coração do nosso eterno Deus. Amém?